Vamos lá, família, vamos começar com mais um vídeo aqui. Vídeo do Bruno sobre One Piece, né? De praxe, de normal. O exemplo, quer dizer, o excesso, caraca, o exemplo. O excesso de membros no bando do Chapéu de Palha. Vamos ver aqui vídeo sobre o excesso, né? Me enrolei no início, me enrolei no final, vambora. Só pedindo no início do vídeo pra você deixar o like, se inscrever, dar aquela fortaleza e decidir embora. Vamos começar aqui. Vamos falar sobre o problema de muitos Mugiwaras. 3, 2, 1, play. O excesso de membros no bando dos Chapéus de Palha. Sim, eu vim pra reclamar de One Piece novamente, quem diria. Tem muita gente no bando principal. No início de One Piece foi Vai ter um bando no secundário? expressado ali por Luffy seu desejo de ter 10 membros no seu bando. E após o Jinbe ali ser oficializado como o 9º membro, isso veio a causar ali muita dúvida entre os telespectadores. De quem seria ali o último membro dos Chapéus de Palha? Os caras faziam até conta ali de quantos personagens seriam necessários pra enfrentar o grupo de fulano, do Shanks. E toda vez que aparecia ali um personagem novo e ele colocava um pé no Sunny, já começava. Ele vai entrar no bando. Vai ser o Momo. Ah, mas o Momo foi tripulante do bando. Só que é temporário, igual a Vivi, pô. É a Carol. E no final não foi nenhum deles. Quer dizer, o Caribou continuou sendo ali, né, o membro não oficializado até... Mas eu honestamente gostaria que essa contagem de 10 membros contasse com o capitão também e que o número já tivesse completo e mais ninguém entrasse no bando. Cara, não vou mentir. Não vou mentir que eu não acho essa ideia de total ruim. Porque o Oda, ele faz uma mecânica com os personagens que, pra conseguir desenvolver os personagens num arco, ele divide. Ele sempre fez isso. Sempre fez isso. E ele não vai parar de fazer porque é mais fácil pra desenvolver ao mesmo tempo que ele desenvolve o ao redor da história, né? Do arco em si, por onde eles vão pra uma ilha. Um vai pra um plot, o outro vai pra outro, e o outro vai pra outra coisa, e tipo, vai tudo combinando pro final e vai seguindo em frente. Mesmo assim, cara, vai chegar num ponto onde vai ficar complicado pra ele, porque vai chegar numa situação onde, sei lá, eu gosto de usar a situação do Zoro atual em Egghead. Spoiler, desculpa falar aí, estou dando spoiler já falando aqui abertamente, que tem a cena em Egghead onde o Zoro tá lutando contra o Lute e meio que o Oda, ele foi desenvolver outras coisas mais importantes do que essa luta e deixou o Zoro de longe, acho que por uns 4 meses, assim, sem aparecer. Tipo, acho que uns 4 ou 5 por aí. Porque não tinha relevância mostrar o combate dele com o Lute ali no momento. Ele precisava desenvolver outras coisas. Então meio que ficou ali meio que no esquecimento, entendeu? Então, quando foi conveniente pra ele acabar logo com aquela luta pra desenvolver as coisas, ele foi lá e acabou com a luta. Mas durante aquele tempo o Zoro ficou nulo, ele não existiu. Então, tem esses lado complexo em relação a ter mais um no bando, porque é mais elementos pra ele trabalhar, o que pode ficar um pouco complicado, porque mesmo sem o Jinbe, já era um malabarismo, né? Pra ele trabalhar um elemento ali, e ele faz muito bem, entendeu? Mas como aconteceu com o Zoro, eu tô usando o Zoro de exemplo só pra contextualizar, não tô dizendo que sempre acontece, só que aconteceu no momento, né? Então, tô usando pra contextualizar, né? Com mais um, pode ficar um pouco mais complicado pra trabalhar em relação aos arcos. Então, ele vai ter que colocar, tipo, sei lá, mais Mugiwara juntos ou separar, tipo, em pontos específicos e trabalhar um e depois passa um tempo de outro. E aí vai ficar, tipo, meio que, talvez, muito enrolado, eu não sei. A gente tá falando do Oda, então o trabalho do cara é excepcional, ele vai conseguir se desenvolver bem. Só tô usando o exemplo do Zoro porque foi algo que aconteceu, né? Então, Porque já tem muita gente. E o Oda, às vezes, parece que não sabe nem o que vai fazer pra coordenar ali esse tanto de personagem junto. Até ali na entrada da Robin ao bando, que inclusive eu acho que foi a última vez em que eu realmente fiquei animado com a entrada de um novo membro no bando. Isso há o que? 1000 episódios atrás? Até ali o bando até que já tava assim, com bastante gente, né? Mas cada um tinha seu objetivo bem elaborado e demonstrava isso. Cada um ali queria ajudar o Luffy, ou passou a ser assim depois de um tempo, no caso da Robin. Mas também cada um tinha seu próprio objetivo, seu próprio sonho. E todos só vão conseguir realizar seus sonhos graças ao Sunny, um naviozão bonito desse que o Frank tem o prazer de dirigir. Mas sabe quem mais pode ter o prazer de dirigir um naviozão bonito desse? Não é minha mãe, mas sim você, graças ao World of Warship. caraca, olha o Ad chegando, olha que ligeiro, moleque.
que está patrocinando esse vídeo. World of Warships, para você que mora numa caverna, é um jogo grátis com temática de guerra naval e que está disponível para PC, em que você pode controlar navios de guerra como os contra-torpedeiros, cruzadores, encouraçados, porta-aviões e até submarinos. E cara, otaku, seja feliz, pois Azur Lane está de volta para sua sexta onda, trazendo a vibe anime que tu gosta para o meio da batalha. Barco versão garota de anime, vambora. Com essas personagens muito estilosas que chegaram como as novas comandantes, cada uma com seu respectivo pacote de voz completo, pra você poder escolher ali aqui o visual mais Puta que isso tem a ver com batalha naval, hein? te agradar. Eu, por exemplo, gostei dessa daqui, ela se chama Hornet, é um nome engraçado e eu achei o design dela É o nome de um time de basquete, por sinal. muito da hora. E curiosidade, acredite ou não, ela é um porta-aviões. E elas não vieram sós, também tem novos Puro suco de Japão, cara. navios, como esse que eu gostei e se chama IL Hornet. E é um porta-aviões, entendeu? E também terão essas novas skins para os seus navios. E essa linda estética de Azur Lane chegou para te dar uma experiência de uma guerra naval com muito estilo. Porque eu me importo muito de descer bala nos adversários, mas tá com a skin bonitinha ali, pô. Porque o importante é a aparência estética, pô. Você pode jogar em uma divisão com seus amigos ou seguir sozinho nos navios da Azur Lane. O evento ficará disponível do dia 15 de maio agora até o dia 28 de junho, então baixe o World of Warships logo aqui embaixo no primeiro link da descrição e ganhe um enorme pacote inicial. E durante o registro, use o código 6WAVE Azur Lane para ganhar um pacote de brindes que inclui 600 dobrões, 1,5 milhão de créditos, 7 dias de conta prêmio, um container de Azur Lane, os comandantes de Azur Lane Fuso e Shimakaze e o navio japonês Fubuki. O código é válido apenas para novos usuários. Muito obrigado World of Warships por patrocinar esse vídeo e vamos dar continuidade. Como eu disse, Lá foi o Ad, parceiro. cada um tinha seu próprio objetivo. Daí vem o Frank, né, logo em seguida, que é introduzido como carpinteiro, após um período ali no anime de problemas que requisitavam de um carpinteiro de verdade. Daí eu já me animei um pouquinho mais, né, pensando que ia ver o Frank ali, depois de toda a batalha, lidando com todos os danos causados no barco e tal, mas não, porque daí o Frank faz um barco de Nokia, o barco que não explode. Mas o cara trabalha ainda. Barco de Nokia foi foda. Explode, não queima, não faz nada. Eu realmente não entendo essa decisão do Oda. Deve ser a melhor, né? Porque ele é um gênio e eu sou um bostola. Mas eu não entendo essa decisão. De introduzir ele um personagem que seria útil para um problema que faz sentido acontecer toda hora, nessa vida de pirata, e fazer ele não reparar esses problemas e sim extinguir da face da terra. Realmente é uma falha. O Oda falhou. Oda falhou. Outra fez foi adicionar o personagem ao bando e ao mesmo tempo retirar o sentido dele ser adicionado nesse bando. Até o Frank inicialmente não queria entrar no bando. O que ele ia fazer nesse navio? Pode ver até que ele ficou assim meio sem norte, desnorteado, sem ter o que fazer. O cara só faz o reabastecimento do refrigerante e no máximo ele troca a vela de vez em nunca. Ele tava tão sem o que fazer que no começo ele até mexe no que não deve. Já parou pra pensar que o fato do Frank existir, esses problemas não acontecem mais? Os problemas aconteciam e eram visíveis para nós o tempo inteiro pelo fato de não ter um carpinteiro ou alguém para gerir um barco igual o Frank? Talvez, né? Talvez. E sempre fala dele gerindo, entre as coisas do barco, então não é como se ele estivesse ali não fazendo nada. Mas eu entendo a crítica, realmente, é uma crítica aceitável. Modificou lá a motinha da Nami. O Brook quer ajudar o Luffy também, né? Ele tem uma gratidão e tal. Mas ele quer ver a Labum, que... Bruno, tá lá do outro lado do mar. Não, tá ali atrás. E eu entendo o Brook querer É o famoso papo de dar ré no barco, né? Mas não é assim que funciona, pô. seguir a viagem com o Luffy. Mas não com esse objetivo de ver a Labum, porque se ele quisesse mesmo, ele já tinha voltado ali atrás. Esse velho quer passear de cruzeiro aí, ó, com buffet livre, plano de saúde incluso, enquanto torra a paciência ali de duas moças que tem idade pra ser bisneta dele. Bro, que é isso pra mim? Um cara que tá ali só por tá. O Jinbe simplesmente quebra, né, a minha teoria aí de quanto mais depois ingressou, pior é o sonho. O objetivo do Jinbe é louvável, né? É provavelmente um... isso aí quebra o teu argumento na moral. Sonhos mais difíceis ali. Até mais difícil que lutar contra o Mihawk ou qualquer outro monstro ali presente na Grand Line. Ele quer o fim da desigualdade entre os homens peixe e a humanidade. Isso é um trabalho que, meu amigo, é um sonho, cara, é um sonho muito mais difícil até do que ser o rei dos piratas do Luffy, pô.
Mas o Realmente, é problema um sonho bem complicado, mano. que o Jinbe sofre é outro. Esse sendo o fato dele ser o último de vários membros a entrar no bando, ou seja, tem muito personagem pra ser elaborado e ele, assim como muitos, tem pouco tempo de tela pra ter ali ações que minimamente fortalecem a relação dele com os outros do bando, porque ninguém tá tendo. E a personalidade de tiozinho gentil dele também não ajuda. Se ninguém interagir com o Jinbe, eu vou esquecer que ele tá no navio. O Pior que isso é uma crítica que vale muito, cara. Porque, é como eu falei no início, o Oda ele faz esse esquema de dividir os personagens em arcos, né? Ele fez algo um pouco. Ele fez uma jogada interessante onde ele dividiu o bando em si quando ele colocou metade em Dressrosa e metade em Holy Cake, onde ele trabalhou um grupo aqui e um grupo ali, entendeu? Aí quando teve um grande arco, ele colocou todo mundo junto. Mas deu pra ver como deu para reparar assim, quando rolou. Tanto em Wano teve um pouco disso, mas teve em Egghead com o exemplo do Zoro, onde não deu pra ele desenvolver todos os personagens, ou no caso, ter tempo de tela pra meio que desenvolver legal os personagens. Não que eles precisassem de desenvolvimento absurdo ou algo do tipo, mas desenvolver a ação com eles ali, que eu tô querendo dizer, nesse sentido. Então, meio que, cara, o Jinbe tá lá, ele faz uma coisa ali e fé. O Zoro, ele tá ali no, contra o Lute aí, fica 4 meses não parado, porque teve outras coisas mais relevantes. Aí teve outra cena ali, sei lá, tipo, um outro personagem não aparece, entendeu? Tipo, tem esses problemas, assim, pelo fato de ter muito personagem no bando. No caso, não só no bando, mas em tela, no caso, esqueci, em plano, falei errado. Eu tava tentando pra achar a palavra, não é em tela, é em plano. No plano do mangá agora fica meio complicado trabalhar todos esses personagens com vários elementos trabalhando em volta. Então, tipo assim, ele tem que criar uma justificativa pra uma coisa acontecer aqui, pra ele colocar um personagem aqui, pra colocar outro personagem ali e trabalhar. Não tô dizendo que ele não consegue, só tô dizendo que cada vez mais vai ficar mais complicado. Luffy, o Zoro e o Sanji até que estão tendo tempo suficiente de tela ali para se desenvolverem e até iniciarem e fecharem arcos muito bem elaborados ali. Mas o resto, gente, o resto tá dividindo o tempo de tela entre si e os coadjuvantes. E muito também pelo fato de One Piece estar acabando, a cena entre os Chapéus de Palha são super objetivas. Tem sim uma piadinha lá e cá, mas é mais informação importante que vai agregar na história. Eles não têm tanto tempo igual antigamente para mostrar ali que além de ajudar o Luffy, eles ainda estão trabalhando cada um em prol do seu próprio sonho. Você tem noção que o Sop vai fazer 2 arcos que a função dele é ser a mochila da Nami? O Sop Escolher um bom, mano, na moral. O Sop, coitado do Sop, cara, é um dos que teve menos foco no Chapéu de Palha. É porque entre ele também tem o Frank, que não teve tanto assim, entendeu? Mas, caraca. não está fazendo nada de decente, pelo menos, que você esperaria que um dos protagonistas fariam. Há quase 2 arcos inteiros, o Sop só corre pra lá e pra cá, na maioria das vezes com a Nami. A Nami, ela teve um desenvolvimento legal, né? Ela teve até um power-up. O Sop, ele, eu diria que é o Chapéu de Palha que tá mais estagnado, entendeu? É porque o Brook também tá, mas o Brook teve um arco onde ele teve o seu momento. O arco onde o Sop teve o momento dele, que foi Dressrosa, não foi tão, vamos dizer assim, um momento tão interessante assim, tão marcante assim em relação comparado com o do Brook, pô. Pô, o Brook foi MVP de Holy Cake, cara. Pra muitos, pra mim foi. Às vezes carrega um aliado ferido nos braços, mas quando ele ataca, ou é pra derrubar figurante ou é pra defender um ataque. Quer ser um bravo guerreiro do mar, mas o Oda não dá uma luta pro cara. Beleza que o lance dele é ser o mais fraco. Mas mano, cadê ele derrotando uns bonecos importantes, cara? Mesmo com a fraqueza dele, com as bombinhas de pimenta dele. Eu acho que, tipo assim, a parada escalonou muito e o Sop meio que não acompanhou tanto em relação ao resto do bando. Pô, o Chopper ele ainda tem aquele Monster Point dele que ele consegue manter por mais tempo agora. A Nami agora tem o Zeus, não basta. O Frank tem o Frank Shogun. O Sop. O Sop. Ele teve um despertar ali do Haki da observação, mas até agora não trabalhou isso, então.
inflando o martelo de borracha, dando mortal e batendo a nuca numa beira. O personagem do Soap foi pra um lado muito chato, que é o lance das plantinhas, e que às vezes eu até esqueço dessa particularidade do Soap, de tão nada memorável que é esse poder. É sempre a mesma coisa, tá ligado? Ah, taca a plantinha carnívora, daí eu corro, porque a plantinha carnívora só segura. Taca o cipó ali pra bater? Não, pra segurar enquanto eu corro. E quando ele ataca, é 0 dano. Essa decisão é outra que não me agradou. O Sop, ele sempre foi um suporte, né, cara? Então, exigir que ele seja uma parada que ele não é, fica complicado. Mas tu vê até em grandes arcos, ele sempre foi mais uma pegada de suporte. A Ines Lobby, né, ele foi mais um suporte também, então... Mas o momento dele é épico demais, entendeu? Falta esses momentos épicos pro Sop. A gente não tem esses momentos épicos pro Sop. E com o passar do tempo, isso vai acabar diminuindo, né? Porque são muito personagens. Por exemplo disso foi o arco de Wano, onde o Sop não teve um momento tão legal assim, tá ligado? Na guerra. Até a Nami teve um momento legal na guerra. O Chopper teve, o Frank teve, o Jinbe teve no caso. O Brook, eu diria que o Brook foi vamos dizer assim, o Brook, ele quase não teve um momento legal assim. Teve a luta dele com umas Randall, mas ele teve uma luta pelo menos. O Sop, ele ficou meio de lado. A Nami, ao contrário do Soap, até que teve uma boa luta aí no arco passado. Mas o sonho dela, meio que... Parece que ela desistiu do sonho dela. Antigamente era assim? todo episódio ali que ia mostrar ela tava na salinha dela, desenhando um novo mapa. Teoricamente, ela ainda faz isso. Mas faz, sei lá, uns 600 episódios que não dá pra ver uma lapiseira, uma caneta, lápis, giz de cera. É porque as coisas estão muitas coisas acontecendo, pô. Carvão, qualquer Não outro significa que ela não tá fazendo material que produz um desenho na mão dela. O Chopper também, ele virou um médico normal. Na real, isso particularmente não parece ser muito culpa do excesso de personagens pra gerenciar, já que o Oda nunca trabalhou isso com o Chopper, de como ele conseguiria essa cura. Já que o Chopper... Aí crítica construtiva, hein? sem ser naquele breve período do time skip, ele não demonstra estudar nada. Parece até que, tipo assim, o Chopper tá no lugar errado. Porque se ele tivesse naquela ilha lá dos Homens da Caverna, ele ia estar estudando mais do que aí no meio do mar. O Sanji, pós-Baratie, parece que ele super caga pro próprio sonho, ainda mais quando tem uma mulher envolvida. O Zoro, enquanto não tá lutando, ele tá dormindo lá no navio. Mas aí é característica do personagem, tipo, em relação do Sanji e o do Zoro, pô. Isso aí, né, isso aí releva. Chão do navio. Mas esses dois, mais o Luffy, como eu já disse, tão bem até. Estão tendo arcos e personagens muito interessantes, quase sempre ali. E sobre seus sonhos, o Luffy é o que mais aparece ali, né? A evolução para a realização do sonho dele. O Zoro também, sempre lutando. E o Sanji não precisa muito, né? Sei lá, ele vai achar esse bagulho na sorte. Só basta ele acreditar. A Robin também está relativamente bem, ela é a figura principal ali do bando para o final da obra, né, juntamente com o Luffy. Então, de vez em quando, em finais de arcos, mostra ela tendo algumas atualizações. A Robin é que, entre aspas, ela é que mais demonstra, né, participação em relação mostra mais desenvolvimento em relação ao sonho dela do que os outros Chapéu de Palha, porque, sei lá, o do Sanji seria, sei lá, uma consequência pro final da obra, assim como o do Zoro, assim como o do Luffy. A da Nami também, entendeu? Mas a da Robin, pô, é tipo, descobrir a história. Então, conforme a história vai desenvolvendo, tipo, também é consequência da história. Mas a gente vê mais porque ela faz parte disso, né? Então, a gente meio que entende mais da história de One Piece por causa da Robin, entendeu? A existência da Robin, ela ajuda a gente nesse aspecto. Além dela falar sobre outras coisas também, então... fica um pouco mais facilitado. O do Frank é o quê? Um barco indestrutível. Ele consegue um barco que seja a prova de tudo. Até então tá dando certo. Ali sobre o mundo, sobre os poneglyphs. E nessas situações aí, ela ainda monta o planejamento, né, para o próximo passo do sonho dela, e que também possibilitará o sonho de seu capitão. E com isso sobra os 3, que como eu já disse, estão só existindo. De 10 no bando, no máximo 3, 4 estão tendo desenvolvimento bacana. E vocês ainda querem mais gente no bando, vocês estão malucos? E deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Além dos Chapéus de Palha, tem uma frota inteira de personagens que fazem parte das forças do Luffy. Mas frota é outros 500, né, meu parceiro? E que serão importantes pro final, que tem assim, tirando umas histórias de capa, compartilhadas ainda, eles possuem 0 desenvolvimento. Mas o Oda, ele gosta de desenvolver o mundo de One Piece no geral. Mas é porque eles não precisam também, né? Eles já concluíram o seu arco.
tá ligado? A frota, ela já concluiu seu arco. O Oda ainda tá fazendo mais porque ele desenvolveu, e querendo ou não, ele desenvolveu parte da frota nessas capas, assim, falando sobre a frota por fora, né, do mangá, né? Porque ele tá falando, tá explicando, mostrando pra gente nas capas. Então é outros 500 também. Então meio que essa falta de carinho com esses personagens é meio justificável. Pra mim faz sentido, sabe? Me diz o que você acha. Pra mim, pós-Robin não tem nenhum novo membro que faz sentido estar no bando. Tipo, óbvio que faz sentido naquela situação ali que eles estão todos estarem no bando. Eles ficaram amigos e foram pro mar. Mas ali ao desenvolver da história, o jeito que a história Eu não diria que não é que não faça sentido. Eu diria que eles são pouco aproveitados. Eu acho que a palavra certa seria essa. está sendo contada, eles estão sobrando. Torna isso algo punitivo para quem acompanha. Tirando aquelas boas cenas onde todo mundo, sem exceção, interagia bem e fazia os seus momentos importantes ali relacionados aos seus desejos próprios. Ou só dando um fanservice ali mesmo, derrotando alguém relativamente forte. Sabe, no intervalo ali de no máximo um arco, todo mundo, sem exceção, derrotava alguém importante. Bons momentos. Só me resta saudades desses momentos. Bom, era isso que eu tinha a falar sobre essa. É um pequeno desabafo de um homem que não consegue ver mais o destaque do seu personagem favorito, que é o Usopp, né? Eu entendo. O Usopp tá há muito tempo sem brilhar. Excesso de personagens em One Piece, no bando principal, no caso. Não se esqueça de baixar o World of Warships no link da descrição, além de se divertir no joguinho, ajuda o canal. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui, especialmente ao Casinho Menor, o Murilo Shaw, Otto Wilson, o Kha'Zix Open e os novos membros aí, né, o Douglas Páscoa e meu mano Ruisu. O maior fã do Ace de todos os tempos. Dizem que o amor dele pelo Ace é até maior que o meu amor pelo Moria. E bom, isso foi o vídeo aí, desculpa pela demora, né, pra postar vídeo. E até a próxima, num futuro não tão distante. Se cuidem. Coisa linda. Cara, eu não diria que são personagens que estão ali sobrando. Eu diria que, sim, teve um mau aproveitamento em relação a esses personagens em comparação a arcos anteriores. Porque, se a gente fosse comparar alguns desses personagens em arcos anteriores, cada um deles, pelo menos, tinha uma cena de destaque ou tinha seu momento. Hoje em dia isso está mais mitigado, porque tem mais personagem. Então, não vai dar. É muito complicado vamos dizer assim, numa história, com muitos personagens, conseguir desenvolver isso bem. O Oda, ele consegue, mas não significa que seja na sua excelência. O próprio exemplo é o arco de Wano, que o Sop ele não teve um matchup específico para ele. Ele não teve o seu momento. A Nami até teve seu momento ali, teve um power-up. O Brook enfrentou umas handles ali, a Robin teve seu momento. O Jinbe teve, o Frank teve seu momento no arco de Wano, entendeu? Todos os outros ali tiveram, com exceção, eu diria, do Sop mesmo. Eu botaria o Brook também, mas o Brook enfrentou mais random ali, pra falar que não enfrentou ninguém. O Sop é que menos teve destaque no arco de Wano. Não tô dizendo no destaque em relação geral, porque ele teve ali, ele trabalhou em relação a passar informação, entre outras coisas. Porque a gente tá meio que excluindo muitas coisas também aqui. Nesse vídeo excluiu muita coisa. Mas em relação ao desenvolvimento do Sop, não foi só em combate. Mas quando chega na parte onde a galera queria ver, que é tipo o embate ali dele contra os Piratas das Feras, né, que é do Kaido, ele não teve o seu momento. Ele teve o seu momento, tipo, fora de combate, vamos botar assim. E muita gente, às vezes, não valoriza tanto assim. Eu valorizo tanto que eu estou comentando, mas realmente eu reconheço que falta esse tato assim pra dar mais momentos assim pros outros personagens. Então, sei lá, vamos dizer que é porque a régua de One Piece cresceu muito de um momento de um ponto pro outro. Então fica complicado fechar uns matchups pros personagens, sendo que eles não tiveram uma crescente acompanhando tanto assim. Vamos botar assim em retrospecto em relação ao combate. Em relação ao combate, o Sanji evoluiu, o Luffy evoluiu, o Zoro evoluiu, o Frank tá ali, entendeu? Tá ali. O Frank pode evoluir, só inventar uma arma nova, né? É basicamente isso. O Brook tá ali, até a Robin, a Nami evoluiu, o Chopper evoluiu e o Sop ficou ali, entendeu? Ficou ali. Tanto que a galera espera que no arco de Elbaf o Sop tenha seu, vamos dizer assim, pelo menos o seu momento, né? É um arco que muita gente aguarda. Eu estou ficando um pouco cético com isso, não vou mentir,
Porque no arco de Wano a gente zoava, né? Falava que era o arco do Zoro e o Oda cagou um pouco pro Zoro no arco de Wano. O arco de Egghead, onde seria, sei lá, talvez um arco que poderia explorar mais o Frank, né? Que seria o cientista do bando, né? O carpinteiro, né? Que mexe mais com esses aparatos, né? Meio que ficou quase invisível no arco. Então, eu sou um pouco receoso em relação a Elba ficou sop por causa disso. Eu espero que não seja, espero que realmente tenha um trabalho no personagem do Sop em Elbaf pra meio que valer um pouco mais a pena, né? O personagem, que ele ficou muito abaixo em relação a todos os outros depois no time skip. Mas essa é a minha opinião, cara. Eu não acho que seja, tipo, os personagens estejam sobrando, só que de, tipo, de um arco pro outro, de certa forma eles são sim desperdiçados. E é por causa de excesso de personagem. Se for pra colocar mais uma, a galera gosta, porque a galera gosta da interação dos chapéus de palha. Não é só porque há um objetivo, entre outras coisas. Cara, a galera gosta da interação entre os chapéus de palha. Então, colocar mais um ali pra interagir entre eles é sempre mais divertido, entendeu? Eu vejo dessa maneira. Só que também vejo os problemas de colocar mais um personagem ali pra desenvolver arco e outras coisas e ficar complicado. Mas é basicamente isso. Me enrolei um pouco aqui, o vídeo vai ficar bem longo, mas espero que tenham gostado. Deixe sua opinião aqui embaixo, o que vocês acharam. Deixe o like, se inscreve para dar aquela fortalecida. E me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives assistindo os animes da temporada, incluindo esses vídeos aqui. Então, segue lá o link que tá aqui embaixo. E é isso, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Fui!